Você tem que entender que diferente de qualquer julgador e de qualquer confrontador que quer se aproveitar do seu erro para parecer mais santo do que você, Jesus não te confronta roubando a tua paz. Não, primeiro Ele te dá paz para conversar com você. Jesus não precisa tirar a tua paz para conversar com você. Gente sem paz não consegue desenvolver uma conversa civilizada, equilibrada, consciente. A primeira coisa que Jesus ministra sobre a vida de quem Ele ama, ainda que Ele vá confrontar, é paz. Camila, eu não estou entendendo, você vai entender. Essa inquietação, essa angústia que você está vivendo é a consequência do erro que você cometeu e não da cobrança de Jesus. Deus me trouxe hoje aqui para dizer isso para alguém. Quem está roubando a tua paz não sou eu, é a tua consciência. Quem está te desvirtuando do propósito não sou eu não te condeno, eu te perdoo, mas a tua consciência te castiga. E nessa hora a gente descobre que é muito mais servo da nossa consciência do que servo de Deus. Vou repetir. São em momentos como esse que a gente descobre que é muito mais servo da nossa consciência do que servo de Deus. Sua consciência tem razão em muitas coisas, mas ela não pode ter poder de determinação sobre as coisas que Deus liberou sobre você. Vou te explicar. Olha o que o Senhor disse para Israel em dias de dificuldade do pecado de Israel. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Presta atenção, Israel está toda errada, virada no pecado da idolatria. Deus poderia estar dizendo, eu vou destruir, vou acabar com vocês, como algumas vezes Ele fez. Mas olha o que Ele está dizendo, meus pensamentos a seu respeito são pensamentos de paz. Sabe o que Ele está dizendo? A minha vontade não é exterminar vocês não, a minha vontade é ver em vocês arrependimento, cura, renovo, transformação, libertação. O que Ele está dizendo é, meus pensamentos a seu respeito, apesar dos seus erros, não é crucificação, inferno, enxofre, não. Meus pensamentos a seu respeito são restauração, edificação, resgate. Eu só penso coisas boas ao seu respeito. Camila, e por que eu não me sinto assim? Por que eu me sinto mal? Por que eu não me sinto confortável quando o Espírito Santo me abraça? Por que ao invés de me render ao propósito de Deus, eu entrei num caminho de fuga? Eu tenho vontade de orar, mas não oro, porque eu não tenho cara para falar com Deus, Camila. Eu tenho vontade, por exemplo, de hoje, aqui e agora, Camila, entregar minha vida para Jesus e dizer, Pai, estou de volta à tua presença. Mas quando eu me lembro de tudo que eu fiz e do que eu estou fazendo, eu não tenho cara para isso. Sabe por quê? Porque você se tornou escravo da sua consciência. E quem se torna escravo da consciência se torna carcereiro de si próprio. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Você e eu somos tão egocentristas. A gente se acha tanto, mesmo quando está mal. A gente se acha tanto. Acha que a gente pode consertar a nossa própria vida. Acha que a gente pode aplainar os próprios caminhos. Porque você pensa, se eu identifico o erro, posso consertá-lo. Só que não é tão fácil assim. Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu sou capaz de realizar. E Jesus deixou tão claro que não tinha porquê a gente brigar tanto com a gente mesmo, porque Ele mesmo disse, ora, sem mim. Mas não. A gente quer ser mais santo do que os outros. E sabe como a gente faz? Primeiro eu vou arrumar minha vida. Primeiro eu vou arrumar minha casa. Primeiro eu vou organizar tudo que está fora do lugar. Primeiro eu vou casar. Primeiro eu vou renunciar a tal coisa, largar tal vício, quebrar tal aliança, me desfazer de tal ciclo tóxico com tal pessoa. Primeiro isso, primeiro aquilo. Só que preste atenção. Quando você vê Jesus falando sobre a sua entrada na vida de alguém, utilizando o exemplo da porta do coração, olha o que Ele diz, eis que estou à porta aí. Se alguém abrir, eu vejo Jesus nestes dias batendo na porta do coração e vejo do lado de dentro a gente com a chave na mão, doido para abrir a porta. Só que a gente diz para Ele, deixa eu arrumar a casa primeiro. Só que o que nós precisamos entender
é que não há bagunça do lado de dentro, que Jesus já não a conheça, mesmo batendo do lado de fora. Então não é de Jesus que você quer esconder a bagunça. Você pensa que é capaz de limpá-la na sua consciência. E isso é perigosíssimo. Quem está acompanhando, diga amém. A quem o Espírito de Deus está dando discernimento nessa palavra, diga eu aqui. Vamos falar bem rasgado, que é para todo mundo entender ainda melhor. John Piper tem uma frase que eu amo. Ele diz assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, se o Deus que você diz adorar nunca te confronta, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e dizendo que é Deus. Com quem isso acontece, Camila? Com quem não percebe, mas passa a servir a sua consciência ao invés de servir ao seu Deus. Você se pune, você é a vítima e você também é o carrasco. Você é o réu e você também é o juiz. O choro amargo de Pedro, de certa maneira, é a manifestação de alguém que precisa ter a consciência do erro, sim ou não? Sim ou não? E eu não estou dizendo que o evangelho vai te abduzir, não. A orientação de Paulo ao que nós estamos fazendo aqui nessa noite é que nós apresentemos ao Senhor o nosso culto racional. O que é um culto racional? Um culto que tem consciência do que fez, do que faz, de quem é e de onde vai chegar. Mas uma coisa é você ter consciência, outra coisa é você se tornar escravo dela. E Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: está diante de ti a tua consciência, e está diante de ti a palavra que eu liberei sobre você. Escolhe, pois, hoje quem vai governar a sua vida. Se é a minha palavra ou se são seus decretos. Se é a minha palavra ou se é a sua razão. Porque se é a minha palavra, não importa como você está. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu não vou falar mal dele, não. Eu vou entrar com ele, vou puxar a cadeira, vou sentar minha mesa e vou me alegrar com ele. Abra a porta do jeito que está. Bate na mão de dois aí, bate na mão de dois. Bate na mão de dois aí, diga: abre a porta do jeito que tiver. Abre a porta do jeito que tiver. Abre a porta do jeito que tiver. Do jeito que tiver. Abre a porta. Abre a porta do jeito que tiver. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Abre a porta. Não sirva mais a sua consciência do que você é capaz de servir ao teu Senhor. Eu sei que pensamentos tenho de vós. Você não sabe quem você é. Você só está medindo como você está. Sua consciência não é o aferidor do seu destino, é a aferidora do seu momento. Agora preste atenção, para a gente encerrar aqui no capítulo 21. Você acha que Jesus está ofendido com Pedro? Alguém que consegue imaginar Cristo ofendido com alguém? Não, então teve gente que não teve segurança para falar. Judas o traiu por algumas moedas. Jesus recebe Judas no Getsemane. E ele não diz: a que vieste, sua naja, sua cobra cascacu. Não, olha o que ele diz: amigo. Você consegue imaginar um Jesus hipócrita? Fala para mim, é deboche ou é verdade? Ele está debochando ou é verdade quem ele é? Jesus, ele tem o... Ele tem não, ele é. Jesus, ele é a chave do cristianismo. E para mim, tá? A chave do cristianismo, dentre muitas coisas, uma delas, principal, é não permitir que as pessoas não foram com você fazer com que você deixe de ser quem Deus quer que você seja. Para mim, essa é a chave. E eu vejo essa prova em Jesus, ó. Judas, traidor, vacilão, teve oportunidade de arrependimento na celebração daquela ceia, daquela mesma ceia. Não confessou. Jesus falou: então, o que tens a fazer, faz-o logo. Filho da perdição. Foi lá, traiu,
beijou Jesus no rosto. Que é isso? Jesus olha para ele e diz: a que vieste, amigo? Quem tem problema com Judas é você. Jesus não tem problema nenhum com Judas, não. A que vieste, amigo? Sabe o que ele está dizendo? O que você fez contra mim não muda quem eu sou. Eu sou amigo. Não muda quem eu sou para você. Ouça isso. Não muda quem eu sou para você. Se Judas, que fez muito pior, ele chamou de amigo, aí eu vou te perguntar: aquele a quem ele elegeu como um dos principais discípulos, ele está ofendido com ele? Aquele que foi alvo da sua intercessão porque ele não queria perder o investimento de mentoria de 3 anos e meio de ministério. Você acha que Jesus está furioso com Pedro? Está ofendido com Pedro? Está magoado com Pedro? Está nada, meu irmão. Não está. Ora, se não está, por que vai confrontar? Porque para Jesus isso não é um problema, mas se ele não confrontar, para o ministério de Pedro, será. As coisas das quais Jesus está te apertando, confrontando e te estreitando, não é porque elas são um problema para ele, mas é porque elas serão um problema para você, se ele não tratar. Não é sobre estar ofendido. Seus pecados não fizeram Deus amar você menos do que Ele ama agora. Acredite. Mas se Ele não confronta, eles vão acabar com você em pouco tempo. Agora olha, a primeira vez ele chega e declara paz. Paz seja convosco. Versículo 26. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles. Lembra? A primeira vez que ele entrou, Tomé não estava. Aí todo mundo o viu, contaram para Tomé. Tomé não creu. Quem lembra? Alguém aqui lembra desse episódio? Estou contextualizando que eu gosto de caminhar junto com vocês. Como Tomé não estava, Jesus volta naquela casa de novo para poder confrontar a incredulidade de Tomé. Aí ele aparece de novo. E o que ele diz na segunda aparição? Paz seja convosco. Eu quero dizer para você, irmãos, em Deus nesta noite, que todo confronto que Jesus te fará passar será regado da paz que excede todo entendimento. Jesus vai te dar paz enquanto te trata. Eu não estou entendendo, Camila, vai entender. Você vai passar por situações que vão até te constranger um pouco, mas vai ter alívio na alma mesmo dentro desse processo. Oh meu Deus, eu estou ministrando isso debaixo da autoridade da palavra de Deus. Assim diz o Senhor a alguém aqui nesta noite: eu estou te dando paz para começar o tratamento. Eu estou te dando paz para começar um confronto. Por que, Camila? Porque eu, diferente da maioria das pessoas que você conhece, eu vou tratar da sua dor sem te deixar traumatizado. Eu vou tratar sem te deixar traumatizada. Vou tratar sem te deixar traumatizado. Eu vou falar contigo do abuso que você sofreu, sem que você se sinta abusado. Quando eu estiver tratando, eu mexo na ferida, mas eu sou o bálsamo. Sou eu que faço a chaga, sou eu que limpo, eu que abato, eu que exalto. Receba paz, meu irmão. Receba paz, paz para viver confrontos sem ficar traumatizado, sem ficar sequelado. Paz, paz. A paz do Senhor. Urabaia lama darabashai. Ele de cal e a sebe de ali. Recalamondo rebaia chave nuriácia. Eu estou vendo ele entrando em corações agora, pastor Samuel. E ele está dizendo: essa noite eu te dou paz. Antes de te confrontar, eu te encho de paz. Eu te dou paz. Paz para seguir, paz para confessar, paz para renunciar, paz para se tratar. Paz. Eu te dou paz. Urabaia candalamaia sai. Apareceu a primeira vez e disse: paz seja convosco. Responda aí. Pedro estava entre eles, sim ou não? Mas tratou ele de algum assunto? Segunda vez.
8 dias depois aparece naquela mesma casa. Estão todos reunidos no mesmo lugar. Entre eles também está. Mas ele trata alguma coisa? Ele diz o que de novo? Vamos falar a verdade? Apareceu a primeira vez, não tocou no assunto e ministrou paz. Apareceu a segunda vez, não tocou no assunto e ministrou paz. Se coloca no lugar de Pedro. Por mais que seu erro tenha sido grave, o que você seria tendenciosamente levado a pensar? Não falou a primeira vez, não falou a segunda? Das duas, uma. Ou eu já estou liberado, ou vai que nesse processo de morte e ressurreição, o que aconteceu antes, ele esqueceu, sei lá. Eu sei de uma coisa, enquanto Jesus não toca no assunto, Pedro é que não toca. Por quê? Porque às vezes para botar para fora o que te apodrece e machuca por dentro, você precisa que alguém faça um esforço para te ajudar a tirar. É difícil expor o que te constrange. Irmãos, é muito difícil dizer para alguém: estou viciado em pornografia. É muito difícil dizer para alguém: traí minha esposa. É muito difícil dizer para alguém: traí meu marido. Irmãos, é difícil colocar para fora o que nos constrange. Julgar qualquer circunstância dessa é imaturidade. Meu marido tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: fora da experiência só existe mera especulação. Tudo que você fala sobre algo ou alguém sem ter vivido, por mais que pareça gabaritado para dizer, se você não viveu, é especulação. Não tem o mesmo nível de autoridade de quem tem experiência naquilo. Irmãos, você, por exemplo, pode pedir para qualquer pessoa orar pelo seu filho. Eu, por exemplo, você pode me pedir para orar pelo seu filho. Vou orar com toda a fé que eu tenho. Mas se tu pedir uma mãe para orar pelo teu filho, vai ser outro nível de oração, outro nível de compaixão. Se inclusive o seu filho estiver passando o que ela já passou, aí é outro nível de oração, é mais autoridade na experiência. Então é muito fácil julgar os pecados dos outros. Sabe o que é mais fácil do que isso? Comparar pecados. Sabe o que eu fico feliz com Pedro, dele chorar amargamente? Ele não mede nem compara o pecado dele com o pecado de Judas e de nenhum outro. Porque, irmão, quem quer conserto não compara pecado, confessa o seu. Você quer ver uma coisa que me irrita? A gente vê muito isso em rede social. Alguém manifesta algum pecado, publica tal pecado, e os comentários dos condescendentes costumam ser assim: pior é fazer tal coisa, pior é tal coisa e tal. Então agora isso é uma competição de quem faz pior? Não tem isso, irmão. Aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Então Jesus vai confrontar Pedro para que ele não se sinta julgado pela própria consciência e passe a desfrutar não só da paz que Cristo dá, mas da misericórdia que Ele concede. Então veja, olha o que Ele vai fazer. Não fala na primeira, não fala na segunda. Gente do céu. Versículo 14 do capítulo 21. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressurgido dentre os mortos. Que vez é essa? A vez que eles estão na praia. É um cenário semelhante, não é o mesmo mar, não é o mesmo lago, não é a mesma praia, mas é o mesmo cenário. É água, é barco, é rede e é não pesca, não peixe. Esse cenário lembra o quê? Lucas capítulo 5, quando Jesus foi chamar a Pedro. Quando Jesus foi chamar a Pedro, Jesus vai dar uma demonstração de poder que vai deixar Pedro impactado. Só que Jesus não foi em Lucas capítulo 5 para realizar a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa só aconteceu em decorrência do chamado de Pedro.
Tanto é que depois de ter pego aquela quantidade de peixes, que o barco quase ia a pique, ele não ficou com peixe nenhum. O texto diz que largando a rede, os peixes e o barco, seguiu a Jesus. Depois que Jesus realizou aquele milagre da pesca maravilhosa, quando Pedro viu aquilo, ouça isso, quando Pedro viu aquilo, impactado, maravilhado e apavorado pelo poder de quem estava diante dele, ele não vai dizer glória, ele vai dizer: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Escuta isso, sou um homem pecador. Jesus está dizendo segue-me, Pedro está dizendo o quê? Afasta, vamos lá? Jesus está dizendo segue-me, Pedro está dizendo o quê? Jesus está dizendo vem para perto, mas Pedro está dizendo o quê? É como se Pedro dissesse assim: o senhor não sabe quem eu sou. E é como se Jesus dissesse assim: não, você que não sabe quem eu sou. É como se Pedro estivesse dizendo assim: eu não posso te seguir, eu sou pecador. E Jesus está dizendo: é por isso que não sou eu que sigo você, é você que me segue. Vem, vem e tu serás pescador de homens. Chamou ele, ele aceitou, tendo consciência de que era um pecador. Mas depois de 3 anos e meio de mentoria, começou a achar que estava pronto. Você leu comigo o texto da última ceia. Essa noite aqui, a oração que nós vamos fazer é: Deus, me dá a essência do coração de pescador que o Senhor viu quando me chamou. Aquela essência do início do ministério. O que isso significa? Olha para cá. No início do chamado, você não diz eu estou pronto, você diz afasta-te porque eu sei quem eu sou. E mesmo assim ele diz o quê? Vem, segue-me. Mas a gente começa a expulsar uns demônios, participar de uns cultos, e a gente já começa a ficar Foi isso? Foi isso? Foi isso que prejudicou ele em dado momento. Só que agora Jesus espera a terceira vez. Essa parte da mensagem eu falo com muito temor e tremor, porque essa espada é de 2 gumes, irmão. Eu volto a dizer, o que eu vou dizer agora eu falo com muito temor e tremor, meus irmãos. Porque eu não posso inventar o que o Espírito Santo fala, eu tenho que repetir o que ele diz. E enquanto eu estava sobre esse texto, ele me disse: diga ao meu povo que aquilo que eles pensam que esqueceu, que eu não vou mais tratar, que está guardado, escondido por estes dias. Eu vou pegar coisas, causas e pessoas de circunstâncias mal resolvidas, pendência de calabaia, suremia. Tem gente aqui que vai viver os 2 lados da história. Gente que você pensa assim: eu já perdoei, deixou pra lá, mas só que o outro lado também é crente. Deus vai visitar ele por esses dias para te pedir perdão por coisas que você já dava por esquecido. Só que do lado de cá Deus também vai visitar a gente e vai pegar coisas que você não confessou, coisas que você não abriu, coisas que você guardou, e não vai ser aleatório. É o Espírito Santo dizendo: eu vou expurgar até os pecados que estão ocultos, porque eu não quero você andando, nem vivendo o ministério que eu te confiei, traumatizado com o que aconteceu. Eu não quero que a legitimidade da autoridade que eu te entreguei seja questionada por causa de pendências emocionais mal resolvidas. Meu irmão, creia você ou não do que eu estou dizendo, o que eu estou falando agora não pertence a um tópico de ministração, mas uma palavra profética. Assim diz o Senhor: por estes dias eu vou remover, mexer, cavar, confrontar, mas pesado você não vai ficar, errado você não vai ficar, em pecado você não vai ficar, subjugado você não fica mais, escravizado você não fica mais. E se eu fosse você, apesar de ser difícil, eu estava dando glória. Por quê? Porque o confronto também te liberta. Ele te liberta para viver a totalidade do que Deus te entregou. Vem aí dias de libertação. Pega na mão de alguém e diga: celebre a tua libertação. Celebre a tua libertação. Celebre, celebre, celebre. Celebre a tua libertação. Celebre.